que é feito na prática dentro dos presídios hoje, pelo menos os que você conhece, para realmente ressocializar? Ou se você consegue perceber quando o preso quer ser ressocializado e quando não quer? Sim, dá para perceber, né? Nós temos hoje escola em todas as unidades prisionais, por exemplo, né? E existem presos que saem na maior boa vontade para a escola. Né? Você vê o cara que sai para a escola com vontade de aprender, de estudar, e o outro que sai só para andar, né? Porque a gente chama de andar rebolar na pista. Ele sai só para isso, né? Então você consegue perceber, você consegue ver ali uma vontade realmente de aprender, de melhorar, melhorar na vida dele. Tem uma frase de um juiz do Amazonas, acho que é do Amazonas, se eu estiver errado, se um dia ele assistir esse podcast, né? Ele é um juiz muito atuante na área de direitos humanos. Ele é carioca, lutador de jiu-jitsu, passou na prova lá e foi para lá, acho que é Amazonas, e ele é até conhecido, né? É o Luiz Carlos, não sei pronunciar o sobrenome dele, não sei se é Valois, é um juiz. E ele diz o seguinte: é inconcebível que o preso entre na cadeia, fique 15 anos preso e saia analfabeto. É inconcebível isso. Né? Eu gosto de preso? Não, eu não gosto de bandido. Não gosto, mas eu tenho, a certeza que eu tenho é que ele precisa ser ressocializado. O problema, eu acho que não é nem esse, o Estado às vezes quer, vamos, tem um programa de alfabetização, o problema é o cara querer ser alfabetizado. É o querer, né? É o querer. E aí eu acho que a gente tem que pensar numa política para forçar esse cara que vai ficar 15 anos desestimulado e não vai querer estudar, a gente tem que pensar numa política de forçar ele a estudar. Forçar, no caso dele, ser recompensado. Pode ser uma recompensa que já tem, né? Já tem a remissão pela leitura, né? Já existe essa recompensa que é a remissão pela leitura. Mas digo assim, se você não estudar, você não vai fazer atividade tal, né? Se você não estudar, você não vai ter o futebolzinho. Não vai ter o futebolzinho, exatamente. Você não pode proibir o cara de banho de sol, mas você não vai jogar o futebol da tua cadeia. Não vai jogar, porque você não está estudando. Né? A gente faz isso com a criança, né? Sim, é assim mesmo. A criança vai para a escolinha de futebol. Você não vai ganhar chocolate se você não almoçar, não comer comida. A criança vai para a escolinha de futebol e ela tem que manter o padrão de boletim. Sim. Né? Pode fazer a mesma coisa com o preso, porque você não pode compelir, obrigar o cara a ir, mas você pode dar um estímulo para ele, né? Dar um estímulo. Eu acho que o caminho é esse. Porque o cara não vai querer ir. Mas se ele tiver um estímulo, ele vai por causa do estímulo. E aí ele indo por causa do estímulo, talvez a gente consiga implantar alguma coisa na cabeça dele de melhor. Né? Assim, porque aconteceu comigo. Eu quando comecei a estudar, eu achava que ia parar num certo limite. Né? E aí conforme minha cabeça foi abrindo, expandindo, a mente que se expande, ela nunca mais volta para o mesmo lugar. E eu percebi que eu podia chegar muito mais longe. Né? Então, tem que se pensar essa política, a gente tem que pensar de verdade na ressocialização, porque esse cara vai voltar. Eu queria que ele voltasse? Não. Né? É o ódio, né, que o João falou aqui. É o ódio, eu queria que ele voltasse? Não. Mas não existe pena de morte. E nunca vai existir, porque é cláusula pétrea. Nunca vai existir. Então não adianta eu ficar pensando, porque o presidente tal vai vir e vai criar a pena de morte. Não tem como. Cláusula pétrea. Não vai ter, nunca vai ter. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai voltar. Uma hora ele volta. Aí basta a gente saber se a gente quer que ele volte bem, melhor, ou se ele volta mal. Né? Eu não quero que ele volte mal porque ele pode vitimar a mim, você, um parente meu. Então você já viu o preso mudar o jeito dele, o comportamento dele, pelo jeito que você vê as ideias dele no presídio, por conta de, às vezes, acabar aceitando participar de ir para aula ou de fazer leitura? Eu vi alguns presos mudarem, mas assim, de ouvir falar, esse preso aí, ele fazia isso, agora ele está de tornozeleira e ele está de boa. Porque a minha experiência de unidade prisional, né, como
como eu te disse, é uma experiência voltada para o faccionado. Certo. E aí é um trabalho mais difícil, né? E lá nessa unidade que eu trabalhei, o cara é chefe... É que o faccionado normalmente não comete só um crime, comete vários. Não comete só um crime, comete vários. Tráfico, é homicídio, é roubo. Ele é um criminoso, quanto mais, né? Sim. Ele é um criminoso que o crime faz parte da vida dele, ele só tem aquilo ali, ele pertence a uma organização criminosa. Né? Então, dificilmente ele vai mudar ali a mentalidade dele. Se ele sair, ele vai voltar para a favela. Né? A gente viu agora recentemente, não sei se você acompanhou lá de Santa Catarina, deve ter umas 2 semanas, o Celcinho da Vila Vintém ganhou liberdade, né? E ele deu entrevista na saída e falou, não, eu vou viver minha vida, não vou voltar pro tráfico, eu vou pegar minha família, vou curtir com a minha família, estou não sei quantos anos preso. Você vê, eu cheguei no sistema e ele já estava preso, né? Eu acho que eu era criança e ele foi preso, quando ele foi preso pela última vez, ele ficou preso o tempo inteiro. Ele está falando a verdade? Não sei. Pois então. Obviamente quem não vai falar como voltar vai ter crime. Não sei, mas você para e pensa assim, pô, de repente o cara vai mesmo, né? Você vê uma mudança ali de uma atitude. É que falou 20 anos, é o tempo que eu falei, o cara às vezes vai murchando na cadeia, eu acredito. Ainda mais ele passou muito tempo, né? Difícil, a gente vê pela televisão aí vários presos que até hoje trabalham numa ONG que é muito atuante aqui no Rio de Janeiro. A gente vê vários que saíram, inclusive, dessa facção e hoje trabalham nessa ONG. Quer atender aí? Não, mensagem. Trabalham nessa ONG, aparentemente não pertencem mais à organização criminosa, né? Eu digo aparentemente porque eu não estou lá 100% do tempo, não sei o que eles estão fazendo, né? Então, aparentemente, eles estão mudados, né? Outro dia eu estava vendo aquela série Arcanjo Renegado, aí tem uma cena que entram uns traficantes e eles metralham um centro espírita. E aí quando eu olhei, um dos traficantes estava metralhando, esse cara foi meu preso. E o cara ator. O cara é ator hoje. Foi meu preso, o cara é ator hoje. Então é mais até pegando o canal na tua pergunta, né? Ele tem envolvimento? Eu acho que não, né? Ele está trabalhando, é ator, né? Quero acreditar que não, né? Torço que não. Mas ele tem conhecimento de como é que acha o crime, então... Tem. Ele participou lá bastante da... Então ele seria um bom ator, porque ele já foi. Sim. Ele já foi, não sei. Vamos acreditar que ele foi no passado, então ele poderia retratar isso melhor na ficção. Eu acho que a pena de morte, ela não resolve o problema, né? Ela não resolve o problema na nossa realidade judiciária, né? Somente uma determinada classe receberia essa pena, né? Não vejo com bons olhos a pena de morte. Acho sim que um bom caminho é um endurecimento de penas, né? A gente até teve agora recentemente, o pacote anticrime trouxe um endurecimento para os crimes de homicídio, né? Você pode até perceber, condenações recentes estão batendo na casa de 50, 45 anos. Nós tivemos 2 condenações aí semana retrasada de crimes que tiveram uma comoção nacional, né? E uma pegou 50 e o outro pegou 45 anos, né? Antigamente você viu uma condenação, só citando um exemplo, o casal que matou uma garotinha lá em São Paulo. A mulher pegou acho que 22 e o cara pegou 19. Tem um caso famoso esse também, né? Sim, Nardoni. Eu evito falar nome. Aí hoje você vê algumas condenações já batendo na casa de 45, 50 anos, né? Isso ajuda a endurecer as leis e ter, acho que, uma legislação mais completa
para justamente estimular os presos a procurarem trabalhar, estudar. Você até me perdoa puxar essa conversa para o lado jurídico, né? Não, mas é legal. Mas como eu tenho formação jurídica, sou professor e acabo tentando aliar o meu lado policial e o meu lado jurídico. Porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, por que é assim? Porra, porque é por causa da nossa legislação atual. É assim, não é porque um juiz quis. O juiz, ele na verdade vai usar a lei para dar a decisão, né? Exatamente. Tirando um ministro ou outro do STF aí, que às vezes pode cometer alguma sei lá, alguma coisa questionável, mas no geral o juiz vai usar a lei. Se a lei dá aquele benefício pro cara, o juiz vai só cumprir. Né? E se a gente ficar insatisfeito, a gente tem mecanismo para isso, né? Sim. É votar melhor, né? Escolher nossos representantes melhor, para que eles nos representem na Casa de Leis e mude a legislação. Exatamente. Ou vai lá e, não, eu quero ser, não quero que ninguém me represente, quero ser esse candidato, bota a cara lá e tenta fazer a diferença, né? Tenta fazer a diferença.